Graça e paz, queridos, amém? Você está feliz de estar na casa de Deus? É bom estar de volta em casa. No domingo, a pastora já falou, nós estávamos retornando do Encontro Nacional dos Aliançados, que por sinal foi uma bênção muito grande. Ano que vem nós já estamos nos preparando. Ano que vem a gente quer levar um ônibus para a gente vivenciar esse momento tão precioso. A gente tentou chegar aqui a tempo, mas a gente encontrou muita chuva no caminho. E por prudência na chuva, eu não sou o Ayrton Senna, então é melhor a gente tirar o pé e vir com segurança para a gente chegar em casa. Mas estamos aqui hoje. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de João, Evangelho de João, capítulo de número 3. Hoje a gente começa uma série de mensagens. De hoje até o final desse ano, nós vamos estar falando sobre o tema Amando o que Deus mais ama. Nós vamos todas as terças, domingo, reunião de oração, café da manhã, reunião para pintar a parede da igreja. A gente vai estar falando sobre amar o que Deus mais ama. Olha para o seu vizinho e diz assim: você vai sair daqui amando o que Deus mais ama. Você vai sair daqui apaixonado pelo que Deus é apaixonado. Você vai sair daqui olhando para aquilo que Deus ama, irmão. Vamos lá, João, Evangelho de Jesus segundo escreveu João, capítulo 3. O verso que nós vamos ler é um verso muito conhecido, que é o verso de número 16. João, capítulo 3, verso 16. Eu aprendi esse texto há muitos anos atrás, pois a igreja de onde eu vim era obrigado a saber, literalmente, João 3,16. E eu quero dizer que até o final desse ano você vai saber João 3,16 também. Nem que eu tenha que pegar um serrote, passar assim na sua cabeça, abrir, botar o João 3,16 lá, costurar, mas você vai aprender esse texto tão precioso. O texto diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vamos ler juntos? Estou lembrando do meu pai agora. Meu pai gostava de ler esse texto. E ele falava assim: nós vamos ler juntos. 1, 2, 3. Ai, ele era maravilhoso. Vamos ler junto então? Vou repetir os atos do meu pai. Então vamos. 1, 2, 3. Amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Coloca no seu... Escreve bem grande, pega uma folha assim A4, escreve e põe lá na porta da sua geladeira. Por que na porta da geladeira? Porque você abre ela todo dia. Alguns, toda hora. Irmão, a gente é tão crente, a gente sabe que não tem nada lá, mas a gente abre e fica olhando. Sabe que tem a água, irmão? Você é crente assim igual a mim ou não? Irmão, cheio de garrafa PET gelada. Você sabe que não tem nada para comer, mas abre a geladeira e olha. Ainda faz assim com o beijo só. Porque você imagina que tem alguma coisa boa para comer ali. Então todas as vezes que o espírito da gula pegar você vai lembrar do João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Mas o verso 17 diz assim: eu vou injetar, meu irmão, sabe, uma dose cada vez mais forte de amor por aquilo que Deus mais ama na tua veia. Sabe, que a gente sai daqui, a gente não consiga mais olhar para uma pessoa que entrou e saiu daqui, a gente ficar indiferente. Só um relatório: mês passado nós tivemos só de visitantes que entraram aqui pela primeira vez, mais de 50 pessoas entraram aqui pela primeira vez.
Pastor, o que é isso? São 50 pessoas que entraram por essa porta pela primeira vez. Alguns você convidou, outros, a grande maioria. Sabe o que eu escuto? Não, pastor, eu passo aqui na porta da igreja, tem algo que me atrai. Teve um culto domingo pela manhã, um jovem sentou lá atrás, onde o Davi está sentado. Falei, quem está nos visitando fica em pé. Estou vendo um rapaz ali, ele levantou, deram a lembrança para ele, ele anotou o nome, o pastor entrou em contato com ele. Quando acabou o culto, alguém veio trazer ele aqui. Eu falei, qual é o seu nome? Eu sou o Igor. Quem trouxe você, Igor? Não, eu estava passando aqui. Eu estava indo para uma igreja, mas quando eu ouvi a música da igreja, eu fiquei com vontade de entrar aqui. E eu vim. Eu falei, que bom, volta mais. Escuta, mas ninguém falou com o Igor. Ninguém deu atenção para ele. Ninguém se preocupou com ele. Escuta, talvez tenha gente que esteja entrando aqui, que talvez esteja se dando a última oportunidade da vida dela. Gente que talvez entrou na igreja e falou assim, eu vou pela última vez ver se alguma coisa vai acontecer na minha vida, porque se não acontecer eu vou tirar a minha vida. Mas a gente está tão preocupado com o nosso culto, com aquilo que eu tenho que receber, com as bênçãos que eu quero sacar do céu, que eu paro de olhar para aquilo que Deus mais ama. E esse final de semana um dos pastores estava ministrando, e ele é um homem que assim, eu já o admirava, passei a admirar muito mais, e agora ele é pastor do meu pastor, ele está cuidando do apóstolo André. E ele estava falando, olha, Deus não deixa de pagar nada para ninguém. Deus é um bom pagador. E aí a gente foi ensinado que a riqueza ou o dinheiro é ruim. Irmão, sem dinheiro a gente não ia pintar a parede, não. Sem dinheiro a gente não ia colocar esse negócio aqui. Sem dinheiro a gente não ia comprar cadeira, não. Tem que ter dinheiro. Dinheiro não é ruim, mas a gente foi ensinado o quê? Não, dinheiro é a raiz de todos os males. Para de ler a Bíblia errado. Não é o dinheiro que é a raiz, é amor a Ele que é o problema. Ter dinheiro, irmão, soluciona um monte de problema. Sim ou não? Sim. Ou você vai fazer compra lá no Guanabara, enche os 2 carrinhos que você enche, bota um monte de coisa lá que tu come a beça lá durante o mês todo. E aí o caixa vai passando as compras e na hora que termina, ela pergunta assim, é no cartão, é no dinheiro ou vai fazer no Pix? Aí você fala assim, eu vou pagar com oração. Louvado seja Deus, que eu vim da terça da aliança, aleluia, eu estou cheio do Espírito Santo, glória a Deus. Levanta a tua mão agora aí que eu vou orar. Vai vir um segurança, aquele bitelão, vai falar, levanta a tua mão agora que eu vou pranchar a mão na sua cara. Escuta, irmão, nós precisamos de dinheiro. E ele estava lendo um texto que diz, olha, é mais fácil passar um camelo pelo fundo da agulha do que um rico entrar no reino do céu. Só que a gente para aí, a gente não lê o texto todo. Mas o texto continua dizendo assim, mas aqueles que deixarem tudo, família, e aí começa a listar um monte de coisas, por minha causa, vão receber aqui nessa terra e depois muito mais. Então eu quero dizer para você, quando nós amamos a Deus e amamos o que Deus mais ama, Ele cuida de todas as nossas necessidades e tudo que nós precisamos. Você está entendendo isso aí, sim ou não? Escuta, irmão, foi ontem, amor? Foi ontem. Mandaram mensagem para a pastora, falaram assim, qual é o Pix do pastor? Eu aprendi que o Pix é um anjo que Deus criou lá no céu. Fala, qual é o Pix do pastor? Falei, Cristiane, fala que está tranquilo. Não, está perguntando aqui. Falei, está perguntando, então fala aí qual é. Daqui a pouco brotou lá, plim, a mensagem. Eu falei, é o anjo, é o anjo. Vou olhar. Quando eu fui olhar, eu falei, ô Jesus, que anjo gostoso. Escuta, irmão, quando a gente se ocupa em cuidar das coisas de Deus, Deus cuida das nossas. Então eu quero dizer para você que esses próximos 3 meses que faltam para a gente concluir esse ano, a gente vai estar falando sobre amar a Deus acima de todas as coisas. Deus vai te dar recursos? Amém.
Deus vai abrir janelas dos céus, amém. Deus vai derramar bênçãos infinitas, glória a Deus. Deus vai te fazer prosperar financeiramente, aleluia. Mas escuta, nossa maior ocupação será amar o que Deus mais ama. E o que Deus mais ama são pessoas. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: nós vamos sair daqui para amar o que Deus mais ama, meu irmão. Agora olhe para mim, por favor. Amar o que Deus mais ama não é a gente amar aquilo que a gente gosta. Amar o que Deus mais ama não é amar aqueles que fazem bem para nós. Amar o que Deus mais ama é amar a todos aqueles que Ele colocar diante da gente. Porque é muito fácil eu amar minha esposa. Todo dia essa mulher está falando para mim que eu sou lindo. Aí eu vou para o espelho, olho e falo assim: bem que tu tá bonito, hein? Ela me ama, é verdade. Escuta, é fácil amar a Cristiane porque ela me ama. É fácil amar os irmãos da igreja porque me amam. Mas aonde está o amor de Deus nisso? Não está em nada, porque a gente já se ama. Mas a Bíblia diz que o verdadeiro amor é quando a gente ama, sabe, o nosso adversário. É quando eu amo aquele que chegou aqui, ele não tem nada para oferecer para a igreja. Ele entrou aqui num estado caótico, ele não, nem a vida dele ele pode oferecer. Nem o serviço, nem a mão dele ele pode oferecer, ele chegou doente. Aí Deus está falando, sabe o quê? Ame porque é o que eu mais amo. Ame porque isso é o que eu mais amo. Essas pessoas são o que eu mais amo. Abra sua Bíblia, João capítulo 15. Vamos lá. Eu quero gastar esse pouco tempo aqui. Eu quero introduzir. Eu queria que todo domingo e toda terça você viesse com teu coração aberto para ouvir a mensagem de Deus e sair daqui para amar o que Deus mais ama. Vamos lá. Capítulo 15, versículo de número 1. O autor do texto de João vai dizer assim: eu sou a videira verdadeira. É Jesus quem está falando. E o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando onde? Em mim não der fruto, Ele corta. E o que dá fruto, Ele limpa ou Ele poda, para que produza mais fruto ainda. O autor começa dizendo que Jesus eu vou voltar aqui. Eu sou a videira, o meu Pai é o agricultor. E todo ramo, toda pessoa que tiver em Jesus, a Bíblia diz assim, e não der fruto, Ele faz o quê? Então eu quero te dizer a primeira coisa nessa noite de hoje: amar o que Deus mais ama é frutificar. Amar o que Deus mais ama não é: pastor, agora eu estou no ministério de dança, agora eu estou fazendo alongamentos. Não. Agora eu estou no ministério de louvor, agora eu vou tocar guitarra. Não. Agora eu sou do ministério de diáconos, agora eu estou servindo a Deus. Não. Agora eu sou do ministério de intercessão, agora eu estou dando fruto. Também não. Isso são ministérios que apoiam a igreja no culto a Deus. Mas amar o que Deus mais ama é a gente se preocupar com as pessoas. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: amar o que Deus mais ama é a gente se preocupar com as pessoas, meu irmão. O texto continua e diz assim: quem está em mim e não dá fruto, Ele corta. Mas todo que dá fruto, Ele limpa, Ele poda. Escuta, de alguma maneira você vai sentir a poda do Senhor. Seja para ser cortado e jogado fora, ou seja para Deus te limpar. E eu quero dizer que Deus está limpando a igreja nesse tempo. Nós estamos passando por um tempo de poda. Nós estamos passando por um tempo onde Deus está removendo. Pastor, o que é a poda? Escuta, eu não sou biólogo, não entendo nada de botânica, não sou instruído nisso.
Mas uma vez eu ouvi alguém dizendo que quando não poda aquele ramo que está infrutífero, ou aquele ramo que está seco no meio da árvore, sabe o que acontece? Aquele ramo que está seco e infrutífero, que não produz nada, ele suga aquilo que era nutriente que ia para quem estava gerando fruto. Por isso que a Bíblia diz que tem que ser podado, tem que ser limpo. Por quê? Porque está canalizando para alguém que não produz nada. Eu quero dizer, meu irmão, toda terça e domingo Deus vai nos dar alimento para você sair daqui e produzir fruto, querido. Você sair daqui e amar o que Deus mais ama, que são pessoas. Pessoas é o que Deus mais ama. Eu não lembro que culto foi, se foi no domingo ou na terça-feira passada. Foi terça-feira passada que a Cristiane se reconciliou. Cristiane, acho que veio com a Ana, conheceu da Alessandra, participou da célula da Vive, alguma coisa desse. Se reconciliou com Jesus. Terça-feira passada o Marlon e a namorada que estão aqui se reconciliaram com Jesus. Hoje eu estava fazendo gabinete com o Fabiano e a Isabela, que estão, sabe, se transferindo para cá para servir a Deus junto conosco. A Gabi, que está ali, que veio junto com a Simone, chegou aqui e falou: pastor, eu tenho essa dificuldade, eu tenho esse problema. Eu falei: olha, aquilo que eu puder te ajudar, eu vou te ajudar. Só participe dos cultos. Todas as terças e domingo a Gabi está aqui. E nós precisamos amar o que Deus mais ama. A gente precisa parar de olhar para nós, para os nossos problemas, para o nosso umbigo. Eu quero essa bênção de Deus. Eu quero essa vitória de Deus. Escuta, irmão, eu parei de pedir coisas para Deus, dizer: Deus, me dê isso, me dê aquilo outro. Olha, eu estou precisando disso. Eu só falo uma coisa: Deus, tu sabe de todas as minhas necessidades. Eu só estou ocupado cuidando daquilo que o Senhor mais ama. Cuida das minhas coisas, cuida das minhas paradas todas aqui, Senhor. E Ele tem provido todos os dias para mim, para minha casa, para minha família. Então quero desafiar você a você viver uma vida voltada para o reino, olhando para Ele. E eu acho que eu li na Bíblia: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Olhe para o seu vizinho e diz assim: se você amar o que Deus mais ama, Ele vai cuidar de todas as coisas que você precisa. Versículo de número 3. O autor diz assim: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. E aí o verso 4 ele diz: permaneçam, ou permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes. Escuta, não tem como eu amar o outro se eu não estou em Deus. Se você não está em Deus, se você está na igreja, você não vai amar o outro, você vai matar o outro. Porque eu amo tanto o meu ministério, eu amo tanto o que eu faço na igreja, eu não deixo ninguém se aproximar, porque se aproximar é uma ofensa, ou é alguém, uma ameaça, melhor, é uma ameaça para o meu ministério. Não, quando eu amo a Deus e eu sirvo no ministério, chegou alguém, eu falo: vem, é mais um para me ajudar a servir. É mais um para me ajudar a colher o fruto. É mais um para me ajudar a salvar mais um. É mais um que vai servir nas fileiras comigo para a gente enfrentar os desafios da fé. Você está entendendo isso? Isso é amar o que Deus mais ama. Versículo de número 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Olha para o ramo que está aí do seu lado e diz assim: e aí, como é que está teu galho? E aí, está cheio de folha ou está cheio de fruto? Como é que está, irmão? Você está cheio de folha ou você está cheio de fruto? Pastor, o que é estar cheio de folha e cheio de fruto? Já viu aquela pessoa que ela é cheia de conhecimentos? Lê, não pratica nada. Não ama ninguém, não se relaciona com ninguém.
não cultivo a vida de Deus em ninguém. Eu decidi que quem para do meu lado vai ter que ouvir de Deus. Quem anda do meu lado vai ter que, amar a Deus assim como eu amo. Eu não entendo alguém que diz que ama Deus, mas não ama aquilo que Deus ama. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse o quê? Bota na tela aí, por favor. Obrigado, amando que Deus mais ama. Cadê o texto? Não veio. Vamos lá. Eu sou a videira, vá lá para o versículo de número 5, por favor. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu, o que acontece? Deixa eu perguntar. Você está na igreja ou está em Jesus? Eu estou na igreja porque eu estou em Jesus. Tem gente que só está na igreja. Tem gente que só participa das reuniões. Só participa dos cultos. Mas aqui dentro não houve nenhuma transformação. Aqui dentro não foi causado nenhuma mudança. E todo aquele que está em Jesus, todo ramo que permanece, todo aquele que permanece em mim, eu permaneço nele, e esse dá muito. Escuta, permanecer em Jesus é ter a vida de Jesus na minha vida. Como assim, pastor? Me explica melhor isso. Te explico. Permanecer em Jesus é ter a vida de Jesus sendo vivida na minha. E você já viu a quantidade de gente que está no meio do culto, está no meio da igreja, mas ao sair daqui a vida não mudou em nada. É a mesma coisa. O que sai da boca, a mesma coisa. As ações, os olhos mal, a mesma coisa. E o que a gente precisa, pastor? Eu preciso estar mergulhado em Cristo. Eu preciso estar imergido em Deus. Eu preciso, que a minha vida esteja banhada, da presença de Jesus, a ponto de... Alguém aqui já se molhou de roupa? É bacana, né? Eu lembro que no início da igreja a gente estava em outro endereço e era muito quente, não tinha ar-condicionado, não tinha ventilador, não tinha nada, só tinha calor, luta, mosquito e um carinha do lado que botava o som do baile funk na hora do culto, ainda ficava no microfone, 1.600 RMS de potência, tá ruim de aturar, hein? E a minha vontade era de matar ele, irmão. E apareceram uns meninos da rua, como é que o pessoal fala? Ô pastor, posso falar com o senhor? Eu falei, fala. Quer que a gente resolva? Irmão, vem aqui na ponta da língua. Faz a obra. Eu falei, não faz isso não, mas por dentro eu falando assim, me desobedece. Vai lá, mata ele por mim. Eu confessei isso para Cristiane na época. Escuta, uma luta, irmão. Mas todo domingo, o culto era às quartas-feiras. Eu pegava o violão, era outro violão, não era esse. Aí tem um telefone tocando aí. Eis que te digo que é alto, hein? Pode atender aí. Escuta. Até beber uma água aqui para me recompor. Não, amém. Eu pegava a viola e ia tocar. Aí eu dava tudo. Eu tinha que cantar muito alto, eu tinha que gritar. Eu não cantava, a gente gritava, porque a disputa era covarde, porque o nosso som... miudinho, o som dele de baile funk, pá. E eu suava, eu já sou normal, fazendo força com o violão, cantando, me esforçando. Eu suava, quando acabava o louvor, a minha calça estava molhada, minha blusa pingava, o chão estava todo molhado de suor. Se alguém me abraçasse, se molhava junto. Era o tempinho entre o louvor e a oferta. A roupa ia dando aquela enxugada,
quando eu voltava para pregar, eu dava tudo. Começava a suar tudo de novo, acabava o culto, eu estava molhado a segunda vez. A Cristiane falou assim: amor, leva 2 roupas, uma do louvor e a outra da pregação. Falei, não, quem tem coragem vai me abraçar assim mesmo. E às vezes tinha uns irmãos muito corajosos, mas era muito corajoso que vinha me abraçar. Eu estava molhado. Escuta, pastor, por que o senhor está falando isso? Porque quando você está imergido em Deus, o que está na tua vida vai tocar a vida do outro só num abraço. Vai tocar a vida do outro só em você tocar na mão dele. A gente estava lá no Encontro Nacional e um pastor, amigo meu, lá do Rio Grande do Sul. Falei, cara, eu vi o som da sua igreja lá, que bênção. Ele, ô pastor, aquilo foi um milagre. E aí ele falou assim, sabe o que aconteceu? Uma irmã da igreja, o marido dela ele sempre deixava ela na porta, ela já estava frequentando a igreja uns 4, 5 meses. O marido deixava ela na porta e saía, e na hora do término do culto, ele parava o carro e buscava a esposa. E tinha um porteiro, a importância dos porteiros. O porteiro, quando via aquele homem, falava assim, Deus, o senhor vai pegar ele um dia. Um dia esse homem vai entrar aqui, ele vai se render e vai se converter ao Senhor. Passados 5 meses, chega a esposa com o esposo. Quando o porteiro viu, irmão, aquele porteiro estava cheio de Deus. Ele estava na portaria servindo, mas ele estava banhado em Jesus. Quando aquele cara foi entrar, ele não falou graça e paz não. Ele se jogou no pescoço do cara, abraçou o cara e começou a chorar e falar em língua junto com o cara. O cara não era nem crente. O cara começou a chorar junto com ele abraçado, chorando, falando em língua e o cara chorando. A esposa entrou, deixou os dois lá no manto. Acabou aquele abraço poderoso, o cara já estava banhado de Jesus. Sentou, ouviu a mensagem, no final da mensagem levantou a mão e falou, eu quero entregar minha vida para Jesus hoje. Falou, pastor, o senhor pode ter um tempo comigo no gabinete? O pastor falou, claro. Falou, pastor, é a primeira vez que estou vindo aqui, mas eu reparei que o som da sua igreja precisa melhorar. O pastor deu um sorriso, falou assim, essa semana a gente mandou um engenheiro fazer um projeto, mas eu estou sem dinheiro nem para pagar o projeto que eu mandei fazer, que foi R$ 1.600. Ele falou, e quanto ficou o projeto? Falou, quase uns 200 mil. Então, pastor, pode mandar um engenheiro, pode mandar comprar tudo e começar a instalar, porque eu vou pagar esse valor todo. Sabe por quê? Quando a gente está amando o que Deus mais ama, Deus manda o recurso de onde a gente menos espera. Eu quero dizer para você, ame o que Deus mais ama, porque Deus vai cuidar de todas as tuas necessidades. Mas o que eu preciso? Eu preciso estar nele, ele está em mim. Porque a Bíblia diz, aquele que estiver nele, olha lá, vamos lá, versículo 5, eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim, eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada. Escuta, irmão, olha para mim, sem Deus tu não pode fazer nada. Eu não vou para o culto porque eu estou resolvendo a minha vida. Não vai resolver e vai perder o que Deus está fazendo. Eu não vou hoje porque eu estou fazendo isso. Você não vem, não vai fazer nada, porque sem Ele nada podeis fazer, meu irmão. Tem gente que, não, pastor, vou dar um tempo da igreja porque eu estou resolvendo algumas coisas na minha vida. Você vai se lascar todo e não vai resolver nada da tua vida e ainda vai perder oportunidades incríveis que Deus quer te dar, meu irmão. Eu quero dizer para você, se envolva em Deus. Mergulhe em Deus, querido. Sabe, esses 3 meses eu quero que você saia, mas é tão doido de paixão por Jesus, que quem parar do teu lado no trem, no BRT, na condução, motorista do Uber, do 99, do táxi, seja lá o que for, o amiguinho da bicicleta que pedala contigo todo dia, ele vai ter que ouvir do amor de Deus através da tua boca. Nem que você só diga, olha, eu li lá na Bíblia, o pastor está botando isso na nossa cabeça, que Deus amou ao mundo de tal maneira que Ele deu o único filho que Ele tinha, para nem eu, nem você morrer. Deus não quer que a gente pereça, mas Ele quer que a gente tenha vida eterna. Nem que você faça isso, irmão. Escuta, nós somos chamados para pregoar o ano aceitável do Senhor.
Nós somos chamados para ir lá fora. A igreja aqui dentro é maravilhosa. Cada culto aqui de terça, cada culto de domingo, irmão. Eu não sei se o céu baixa, se a gente sobe. Eu sei que tem sido uma glória de Deus muito grande. Mas escuta, toda essa glória tem um propósito. É a gente sair daqui impulsionado para a gente falar o que Ele está fazendo na nossa vida, para a vida de outros. E dizer, olha, Deus tem para fazer na sua vida também. Deus me salvou, Deus me libertou, Deus me batizou com o Espírito Santo, Deus me deu dons espirituais, Deus mudou a minha vida e Ele também quer mudar a sua. Amar o que Deus mais ama, essa é a verdade que a gente vai caminhar nela em nome de Jesus. Versículo 6, e eu quero encerrar minha fala. Se alguém não permanecer em mim, quem permanece nele, o Senhor permanece nele também, esse dá fruto. Porque sem Deus a gente não pode fazer nada. Mas no verso 6 é um alerta. Se alguém não permanecer em mim. Aí dói. Quem não permanece em Jesus será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Eu não quero ser lançado fora. Eu não quero ser lançado fora.